Você já se perguntou por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas, enquanto outras parecem lutar diariamente para serem levadas a sério? Não é sobre força física, status, dinheiro ou personalidade dominante. O respeito nasce nos detalhes, nos hábitos silenciosos, nas escolhas mínimas, nos limites invisíveis que você estabelece sem dizer uma palavra. O problema é que muitas vezes, sem perceber, você adota atitudes que são vistas como gentileza, mas que, na verdade, fazem você encolher aos olhos dos outros. Este vídeo é um alerta, um espelho e um ponto de virada, porque o respeito não se perde num grito, mas numa soma de pequenos gestos que você faz tentando agradar. Talvez você esteja abrindo mão de sua força sem perceber. Talvez esteja permitindo que o mundo decida por você. Hoje você vai entender por que isso acontece e como reconquistar o respeito que você merece sem brigar, sem se justificar e sem mudar quem você é. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Uma das maneiras mais rápidas de perder a autoridade é sentir a necessidade constante de justificar suas escolhas. Muitas pessoas acreditam que explicar tudo é sinônimo de transparência, mas na prática, o excesso de justificativa transmite insegurança. Quando você diz não e imediatamente corre para explicar cada detalhe, você abre espaço para que o outro conteste seu posicionamento, como se suas decisões estivessem sempre em julgamento. Pense naquelas pessoas que você admira. Elas raramente argumentam demais. Elas comunicam suas escolhas com clareza, simplicidade e firmeza. Não debatem sua própria palavra, não transformam cada gesto em uma defesa. Quando você se explica sem necessidade, passa a impressão de que está pedindo permissão para existir, justificando o que não precisa ser justificado. E o impacto disso vai além do momento da conversa. Uma vez que o outro aprende que você se sente obrigado a se justificar, ele começa a testar seus limites, a pressionar suas decisões, a duvidar da sua firmeza. Isso cria uma relação desigual, onde você está sempre tentando provar que está certo. A verdade é simples. Quem acredita na própria palavra não vive tentando defendê-la. Ser respeitado começa quando você decide que sua posição é válida, mesmo que os outros não concordem. Talvez você tenha se tornado aquela pessoa que todos procuram para desabafar, reclamar, desabrigar suas frustrações. Não porque você é especial, mas porque você nunca diz não. A princípio, isso parece um gesto bonito, maduro, empático. Mas existe um limite entre ser acolhedor e ser o depósito emocional dos outros. A maioria das pessoas não quer solução. Quer apenas esvaziar o que sente e você se tornou o lugar onde elas despejam tudo o que as incomoda. Elas saem mais leves. Você fica drenado. Em vez de ajudar, você se transforma em alguém sem energia para lidar com a própria vida. Absorver constantemente a dor das outras pessoas não é bondade, é autonegligência. Porque quando você assume problemas que não são seus, deixa de ter espaço interno para aquilo que realmente importa, sua paz, seus limites, seus processos. O mundo sempre buscará quem está disposto a carregar peso. E se você não colocar limites, acabará sufocado pelas emoções que nunca foram suas para carregar. Empatia não significa carregar o mundo nas costas. Significa saber quando acolher e quando dizer: eu sinto muito, mas isso eu não posso carregar por você. Buscar aprovação é um vício silencioso. Você ajusta suas palavras, seu comportamento, sua opinião, tudo para ser aceito. No começo, parece algo inocente, apenas um desejo natural de agradar. Mas aos poucos, essa necessidade externa devora sua autenticidade. Você deixa de agir com verdade e passa a agir com medo. Medo de decepcionar, de não ser suficiente, de ser criticado. O problema é que a validação alheia nunca preenche o vazio.
Quanto mais você depende do reconhecimento dos outros, mais distante fica de si mesmo. Você se torna uma versão borrada da sua essência, alguém moldado pelo olhar alheio. E o pior, pessoas que vivem buscando aprovação raramente são respeitadas. Não porque sejam ruins, mas porque transmitem instabilidade. O mundo sente quando alguém não está enraizado no próprio valor. E quem não sabe quem é, acaba aceitando qualquer papel que lhe ofereçam, inclusive aqueles que diminuem sua importância. Quando você deixa de depender da aprovação externa, tudo muda. Sua voz ganha peso, sua presença ganha força, sua identidade volta a respirar. Porque respeito não nasce do aplauso, mas da coragem de ser quem você é, mesmo quando ninguém aplaude. Existem momentos em que o silêncio é sabedoria, mas existem outros em que ele é submissão. Muitas pessoas deixam passar comentários maldosos, piadas ofensivas ou atitudes desmerecedoras porque têm medo de conflito. Acreditam que ficar em paz exige aceitar tudo. Mas não existe paz quando você engole dores que não deveriam existir. Cada vez que você se cala diante do que te fere, envia uma mensagem clara. Eu tolero isso. E o mundo aprende rápido. A pessoa que te desrespeitou talvez nem tenha consciência do impacto, mas quando você não reage, ela entende que não existe limite. E quando não existe limite, não existe respeito. Se defender não é agressividade, é maturidade. Responder com calma, firmeza e clareza é uma forma de mostrar ao outro e a si mesmo que você se valoriza. Pessoas que se valorizam não precisam levantar a voz. A força delas está na postura, não no volume. Silenciar o que te machuca é o primeiro passo para perder sua própria identidade. E falar, mesmo que com um nó na garganta, é o primeiro passo para recuperá-la. O respeito raramente se perde de uma vez. Ele se desfaz aos poucos, como um tecido que se desgasta fio por fio. Começa com pequenas concessões. Você ri de algo que te machuca para não desagradar. Aceita pedidos que te exaurem para não parecer egoísta. Engole frustrações para evitar conflito. E pouco a pouco você vai deixando de existir dentro da própria vida. No início parece normal, depois vira hábito. E quando você percebe, já se tornou alguém que vive mais para manter a paz do que para manter a própria dignidade. O grande perigo é que quanto mais você cede, menos valor os outros atribuem a você. Não porque sejam ruins, mas porque você ensina, sem perceber, que não possui limites. E onde não há limites, não há respeito. Recuperar o respeito exige coragem para assumir que você também contribuiu para perdê-lo. Exige admitir que se abandonou para agradar, que se calou para caber, que se deixou para segundo plano, mas essa consciência não é culpa, é poder, porque quando você entende como perdeu o respeito, finalmente entende o caminho para recuperá-lo. Existe um momento em que algo dentro de você desperta. Pode ser após um desrespeito que doeu mais do que deveria, um cansaço emocional que se torna insustentável, ou um simples pensamento que surge do nada. Eu não mereço viver assim. Esse é o início da transformação. Quando você percebe que tem aceitado menos do que merece, algo muda no seu olhar. Você começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Entende que o problema nunca foi apenas o comportamento dos outros, mas o quanto você aceitou, engoliu, permitiu. E isso não é sobre culpar-se, é sobre levantar-se. Porque ao perceber que você participou do processo que te feriu, percebe também que pode participar do processo que vai te curar. A virada começa quando você decide que não vai mais negociar sua paz. Quando entende que sua energia não está à venda. Quando percebe que respeito não surge de explicações longas, mas de posturas firmes. Nesse ponto, você começa a se mover com uma energia diferente, mais silenciosa, mais centrada, mais forte. E o mundo sente a mudança antes mesmo que você diga uma palavra.
Quando você reconstrói seus limites, algo profundo acontece. Você deixa de tentar convencer as pessoas a te respeitarem, porque descobre que respeito não se pede, se transmite. É uma frequência, uma postura interna, uma forma de existir. Pessoas que se respeitam têm um tipo de presença que não precisa ser explicada. É um olhar firme, uma voz tranquila, uma energia que diz: aqui existe valor. E quem sente essa energia entende instintivamente que existe um limite invisível que não deve ser ultrapassado. Você não grita mais, não implora mais, não tenta caber onde não cabe. Você apenas é. E isso basta. O respeito volta quando você volta para si, quando aprende a dizer não sem justificar, quando escolhe a própria paz em vez da aprovação, quando deixa de aceitar migalhas emocionais e passa a cultivar dignidade. No fim, você percebe que o respeito não era algo que faltava no mundo, era algo que faltava dentro de você. E quando renasce dentro, ele se reflete em tudo ao redor, porque ninguém respeita quem não se respeita, e ninguém ignora quem finalmente aprendeu a se colocar no próprio lugar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe aqui nos comentários um "Eu escolho me respeitar". Curta, compartilhe e envie para alguém que precisa ouvir isso hoje.